Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos para a nossa aula da UC de comandos elétricos. Se eu não me engano, pessoal, deixa eu dar só uma olhada aqui, não falando besteira. Eu acho que é a nossa última aula dessa UC. Deixa eu só ver aqui. Eu, não é esse aqui não, peraí. Vou pegar aqui, mas eu acho que é a nossa última aula mesmo. Vou pegar o material aqui, pessoal. Ah, não, na verdade a gente está na. A gente tem mais ainda, tem mais duas, essa e mais duas, na verdade. Vai terminar dia 18/3, certo? Desculpe, confundindo com as outras turmas aí. A gente tem essa mais duas aulas. Bom, então deixa eu compartilhar a tela aqui, pessoal. Vamos retomar o que a gente estava falando na última aula. Bom, na última aula a gente falou os erros comuns nos testes de eletricidade, né? Os erros comuns, pessoal, não é nem pela nossa, fala assim, uma incapacidade ou eu falo incompetência, pessoal, né? Não no sentido pejorativo, pela falta mesmo das devidas competências para gerar esses erros. Não, como a gente está estudando, né? A gente está praticando, a gente trabalha e sabe os processos. O que que faz para a gente gerar esses erros comuns? Não é nem falando pela nossa incapacidade, a gente tem as capacidades, a gente sabe o processo. Aí eu acho que é aí que está a falha, para a gente saber o processo que a gente quer fazer aquele. Aí, pessoal, falha de todos nós aqui, né? A gente quer ser o brasileirinho, né? Quer fazer o atalho, né? Fazer ali dar o jeitinho. É aí que vai dar o problema, né? E esse jeitinho, pessoal, leia-se para fazer uma coisa, geralmente é o atalho para fazer algo mais rápido e principalmente em menor custo. Só que aí também é o que você faz rápido, você pode colocar em risco sua segurança também. E o mais barato, que é o barato que sai caro. E pode sair fatal também. Que é, né, você fala, vou fazer isso aqui. Eu, eu, eu já vi casos aqui, pessoal, que, por exemplo, no, é, na partida de motores lá, direta com reversão, ao invés do pessoal fazer o negócio bonitinho lá no quadro de comando, desligar, né? Primeiro, então, você ligou no sentido, você desliga, espera, espera o motor parar, depois vai no sentido contrário. Eu já vi o pessoal falando aqui que pega lá no terminal mesmo do motor e faz a inversão lá mesmo. E diz que ainda por cima, autorizado pela chefia superior deles lá. Então, eu falei, gente, tudo bem, eu falando, é uma forma, é um atalho. Você vai fazer a coisa mais rápido, porém não é a mais segura e nem a mais adequada. Primeiro, você está se colocando em risco, né? Pode ser que se gera um curto ali, você sem querer encosta um dos terminais ali na carcaça do motor, que seu EPI pode ser que não esteja numa boa condição, você está sujeito a tomar descarga elétrica, né? O sua própria bota ali, aí já é problema. Ou você não está usando aquela bota adequada para eletricidade, aquela bota mecânica que tem a biqueira de aço. Aí tem a biqueira de aço, opa, lá, tem um condutor ali, ó. Vai ser essa reversão de giro, vou. Não, de fato, se você trocar dois terminais ali do motor, você faz a reversão de giro dele. Mas se fizer isso direto, tá, não me dá certo. Porém, você tá fazendo coisa no motor, você está desgastando ali, né? Como se você fizesse um curto ali, então você dá picos de corrente, você desgasta toda a parte de escova ali, as bobinas do motor. Você está sujeito a tomar um choque, sem falar a questão da segurança. Se tiver uma segurança ali de trabalho rígida, pô, pessoal, isso aí dependendo
né? Se as regras forem muito rígidas, dependendo da empresa, dá até justa causa, né? Então, esse atalho que é o perigoso, pessoal. Por mais que a gente tenha habilidade, fala, vamos dar um jeito, não dê um jeito, né? Demore mais, é, faça o trabalho adequado. Se fala assim, não, não vou fazer, a recusa do trabalho, pessoal, não necessariamente você está negligenciando, você está assim, eu estou negando trabalho, posso estar sujeito a ser mandado embora. Não, pelo contrário. Você está colocando, você está fazendo isso em prol da sua segurança e de todos os demais, né? Desde o pessoal mais simples ali até o pessoal de alta hierarquia. Isso é um bem para todos, né? Vamos pensar mais dessa forma, uma cultura de prevenção. A gente tem que ter, pessoal, aquela mentalidade como as dos orientais, né? Os orientais, eles fazem tá, pensado no individual, mas sempre no bem-estar coletivo, sempre pensando para todos. Por isso que, de certa forma, a gente vê que são, de certa forma, uma sociedade um pouco mais avançada nessas questões, né? Aí não vou discutir valores, mas você vê nessas questões, né? Não é aquele cada um olhando para si. Claro, cada um olha para si ali, mas sem pensar no todo, né? Eles pensam ali nos seus objetivos pessoais, mas sem deixar de levar em consideração, né? Olha para frente, mas sem deixar de olhar para o lado, né? Quem está ali em volta. E justamente isso aí que eu falei na aula passada, é substituir o fusível original por um inferior mais barato, utilizar um pedaço de fio para desviar totalmente o fusível, aí você gera descarga, trabalhar, utilizar ferramenta e teste inadequado para procedimentos, escolher um equipamento somente pelo custo menor, deixar de usar os EPIs, trabalhar em circuito vivo com carga e tem que tomar total cuidado, deixar de usar os procedimentos de bloqueio, né, que é os bloqueios ali, que é os cadeados, juntamente com as colocações de aviso, permanecer com as duas mãos no teste, que gera, né, aquela ponte que passa ali pelo coração, gera ali uma parada cardíaca, né? Depreciar a ponta de prova e utilizar indefinidamente uma ferramenta de teste antiga. Também configura ali erros comuns. Bom, falando um pouco sobre as ferramentas, pessoal, a gente tem as ferramentas manuais, que é comum a toda área, né? Elétrica, mecânica, refrigeração, qualquer área aí técnica, né? Que a gente precisa ali de uma intervenção de ferramenta. Só que, claro, para cada nicho a gente vai ter um, né? Então, a gente tem um alicate crimpador, por exemplo, o pessoal da telecomunicação para crimpar cabo para fazer cabo de rede, cabo de internet, né? Cabo de internet, cabo de telefone. Da refrigeração a gente vai ter lá os flangeadores, né? O manifold, né? Outras ferramentas ali que é própria para de refrigeração, enfim. E essas ferramentas, né? Ela tem que ter o total manuseio correto, né? Para poder você ter a forma, por exemplo, manter o fio de corte, né, de instrumentos de corte, é, armazenar corretamente para a questão de calibração também, evitar desalinhamento, né, justamente para, né, um melhor prolongamento de vida útil, principalmente contra umidade, oxidação, quedas e vibração, né. E dependendo, você até fazer lubrificação dessas ferramentas também, né. Bom, e as ferramentas manuais, pessoal, aí da instalação elétrica, mas também qualquer área, é o de bico redondo, né? A gente manusear os fios rígidos em diversos diâmetros. A gente tem um de bico meia cana, né? Também para manuseio de fios e cabos elétricos, para dobrar, torcer, o de lateral ou diagonal, né? Parece um alicate de corte, né? Esse é um bico de pássaro. O universal, que esse é utilizado em qualquer área, né? Então ele serve para cortar, torcer, né? Segurar as extremidades, né? Pode até usar para giro também, desparafusar. Desencapador, né, de fio elétrico, isso aqui é, né, para fazer desencape ali, para poder fazer reconexão. As chaves de fenda, né? As Phillips, que é com a cabeça diferente da fenda, e a do tipo canhão, né? Que é tirada de porca e parafuso. E a gente também pode ter aqueles alongadores, né? Que utiliza para tá fora do alcance do braço, da mão ali, se utiliza para poder alcançar ali pontos inatingíveis. Bom, aí as ferramentas elétricas, pessoal, a gente tem as furadeiras e as parafusadeiras, né? Também aí, né, para fazer parafusar mais rápido, né? Instalar principalmente na área
refrigeração, instalar os suportes para evaporadora e das condensadoras, né? Então, as ferramentas automatizáveis, né? E os instrumentos, né, pessoal? Os instrumentos de medição, principalmente ali para fazer monitoramento de medidas, né? Monitoramento ali de parâmetros. Então, por exemplo, o voltímetro é para mostrar ali a tensão, seja ela alternada ou contínua, né? Principalmente para a gente fazer ali o monitoramento de tensão, variação, né? Principalmente, por exemplo, mesmo a tensão alternada, ela tem ali uma variação, dependendo se for um sistema trifásico, ela tem uma variação para mais ou para menos, né? Que indica ali, por exemplo, um sistema que está em desequilíbrio, né? Então, geralmente ali a 216 a 220 e poucos tem uma tolerância, acho que é 5%, se não me engano. Acho que é dependendo é 5%. Tem tolerâncias que são maiores, outras são menores. Isso vai dizer o que? É desequilíbrio das cargas, ou seja, as tensões muito discrepantes uma da outra, quer dizer que está em desequilíbrio. Aí você precisa equilibrar as cargas, né? Que a gente fala. Bom, e o voltímetro, pessoal, quando a gente faz a medição no circuito, a gente tem que colocar ele em paralelo ao circuito, porque quando eu vou colocar na função voltímetro, ele tem resistência infinita. Por quê? A resistência infinita, quando eu coloco ele em paralelo, né? Então tem um circuito aqui, né? Vamos supor que eu tenho uma resistência. Aqui eu vou passar o voltímetro. Ele tem que ter resistência infinita. Por quê? Se ele tiver uma resistência baixa, a gente tem que lembrar que a corrente sempre opta pelo caminho de menor resistência. Então ele vem para cá, ele passa pelo voltímetro. Aí ele não medir ainda a tensão, ainda queima, né? Porque toda corrente que passa no circuito, toda essa corrente que passa no circuito pode passar aqui danificado. Então por isso que quando eu coloco na função voltímetro, é resistência infinita. Então uma resistência infinita ele vai passar aqui, passou aqui, ó. Então aqui de fato eu consigo fazer a medição da queda de tensão nesse ponto. Eu monitoro corretamente a minha tensão, seja ela contínua ou alternada, né? Contínua essa simbologia, essa aqui é alternada, né? Então seja ela alternada ou contínua. Então, deixa eu pegar aí, pessoal. E a gente tem tanto eles analógicos, né? Geralmente nos quadros elétricos elas são analógicos e tem os digitais pelos multímetros também, né? Os próprios multímetros ou também no alicate amperímetro. A gente vai ver mais na frente aí. Bom, esse aparelho, o alicate amperímetro, ele também possui outras funções como um multímetro convencional, entre elas as escalas de tensão alternada e contínua. Nessas escalas é possível realizar medições de tensão utilizando as pontas de prova. Bom, então tá aí, pessoal, o voltímetro, o amperímetro, né, que ele vai medir a corrente, também tanto ela seja ela contínua ou alternada. Então, então no multímetro, quando você coloca na função de amperímetro, aí agora, ao invés dele ter uma resistência infinita, que é igual o voltímetro, ele vai ter uma resistência nula, porque ele vai justamente passar de forma
Ele vai ser ligado em série. Então eu desconecto uma ponta e coloco a outra ponta aqui, ó. Então por isso que ele tem que ter a resistência nula, porque se a resistência dele for muito alta, ele vai dar uma leitura falsa aqui, né? Uma leitura errada da minha corrente. E o amperímetro, pessoal, esse amperímetro, esse aqui é o alicate amperímetro. Aquele amperímetro que a gente, voltímetro, multímetro que a gente tem aí comum aí, com o corpo de prova, ele tem limitação na corrente. Ele pode medir ali na corrente de miliamperes ali, pequenas correntes por um tempo indeterminado. Na escala de ampere, né, que aí é uma tensão, uma corrente maior, de intensidade maior, ele até mede, porém o próprio fabricante, né, no seu manual, ele fala, ó, você pode medir na intensidade, acho que é limitada a 10, 20 amperes, dependendo do aparelho. Só que por um pouco tempo, porque se ele ficar recebendo essa corrente alta por muito tempo, ele tem ali uma probabilidade alta de se danificar. Então, por isso que o próprio fabricante indica, ó, mede-se uma corrente alta, mas por um curto período de tempo. Não pode ser muito aí. Mais do que isso, você está sujeito a queimar o seu aparelho, a danificá-lo permanentemente. Então, qual uma opção para eu poder medir a corrente por um período extrapolado de tempo, assim, por um período muito maior do que o fora do limite do multímetro? Eu uso justamente esse aqui, o alicate amperímetro. Aí o alicate amperímetro, pessoal, eu coloco então meu fio em volta, né? Então eu abro essa boca do alicate, coloco o fio ali, fecho. Bom, e por que que faz a medida? Então a medida não é diretamente o aparelho lá na carga, tanto que eu posso medir com o meu fio totalmente encapado. Porque o meu fio, a, o meu, toda a corrente que passa ali, ela faz, né, ela induz uma força eletromagnética, né, um campo eletromagnético, que é aquele da regra da mão direita, né? Então o polegar aqui é a corrente, então é um campo que é em volta. Então o alicate amperino, o que ele faz? Uma medição desse campo eletromagnético. Então, quando ele faz a medição desse campo eletromagnético, ele traduz aqui a corrente. Ele faz uma conversão da corrente que está passando naquele momento no fio. Então, por isso que ele faz uma medição meio que indireta. Então, é até mais protegido, ou seja, eu estou menos suscetível a ter um acidente, né? Então, eu consigo fazer uma medição mais segura e posso fazer isso por um longo período. Posso ficar monitorando aqui que não vai ter perigo nenhum. E ao mesmo tempo, como vocês estão vendo aqui, o alicate amperino também vai medir voltagem, algumas funções aqui. Ele vai funcionar como uma espécie de um multímetro, só que com bem menos função do que o próprio multímetro, né? E também vai ter os pontos de prova como multímetro, só que aí também vai ser limitado a algumas, né, correntes ou tensões ali também. E no quadro também da mesma forma, o amperímetro analógico vai ser muito mais utilizado do que o digital. Tem o digital, mas também utiliza bastante o analógico. Bom, e aqui, pessoal, vai mostrar justamente. Bom, pessoal, esse aqui é o alicate amperímetro, um dos instrumentos, né, mais utilizados na área de instalações elétricas, né, para manutenções e verificação de medidas elétricas em quadros. Ele possui essa garra aqui, essa pinça indutiva, justamente serve para fazer a leitura de corrente elétrica, né? Através dessas três escalas de medição,
É possível fazer essas leituras, né? Abraçando o cabo através dessa pinça, é possível fazer a leitura sem precisar intervir e fazer a abertura do circuito. Bom, então, como eu havia falado para vocês, né, pessoal? Então você pode fazer a leitura sem necessidade de estar ali com a linha viva, né, com o cabo exposto para fazer a medição da corrente. Então, de certa forma, é uma medida até mais segura, né? Que já teve muito acidente também de com correntes de alta intensidade a pessoa fazer com corpo de prova, de passar ali correntes muito altas, gerar até a perda de membro, bem perigoso. Bom, e a outra função também, pessoal, que tem no multímetro é o ohmímetro, né? Que é a medição da resistência, da resistência elétrica, seja ela fixa ou variável. Então, para medir a resistência, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer, desligar, né? Desligar o meu circuito, totalmente desligado ali, fora de alimentação elétrica, e também retirar a minha resistência do circuito, até para não dar uma medida errada e também não ter uma descarga, que geralmente o circuito não vai ter somente resistência, pode ter também presente um capacitor. Pode ter um capacitor próximo ali de um resistor. Aí você vai medir, aquela descarga do capacitor vai passar pelo multímetro. Aí você pode estar danificando ele também. Então, por isso que o ideal é retira ali a resistência do circuito e faz a medição na função de resistência. Né? Aí faz a medição, ou se for possível também, você pode utilizar a escala de cor, né? Se você não souber de cor ali ou tiver em dúvida, você utiliza justamente o ohmímetro para fazer essa medição. Outra função também é o capacímetro, né? Aí o capacímetro também tem esse cuidado, você tem que descarregar o compressor, né? Perdão, o compressor não, o capacitor, né? Você descarrega ele, tira toda a carga elétrica, e a função do capacitor é acumular a carga. E aquela carga, mesmo desligada, ela fica acumulada ali. Então, se você medir direto, você está também causando uma descarga do seu multímetro. Então, descarrega ele, né? Joga no terra, né? Você faz o aterramento lá, joga. Aí faz a medição do seu capacitor ali, né? A função de capacímetro. Também pode fazer teste de diodos, né? Testar a continuidade de diodos, de outros componentes também, né? Bom, pessoal, a gente também vai ter o termômetro digital infravermelho. É, na pandemia a gente viu demais termômetrozinho ali, né? E tinha aquela regra de que tinha que fazer a medição das nossas temperaturas, utilizava aquele termômetro para saber se a gente estava com temperatura ou não, né? Estava com febre ou não, para poder entrar em determinados lugares lá com exigências sanitárias, né? Então, o termômetro digital, pessoal, ele faz ali a leitura simples e exata, né? Então, ele faz uma medição pontual. Então, tem um laserzinho que você aponta no local, naquele ponto lá, ele vai fazer o retorno da temperatura naquele ponto que você está ali mirando, né? Tá apontando ali, ele está dando uns 50 graus, por exemplo, né? Então, é pontual, ele verifica ali alguns sistemas, né? Parte do sistema elétrico. A gente verifica o fusível, se está o fusível funcionando dentro da temperatura ideal, os disjuntores também, né? São dispositivos ali que vai ter algum tipo de sobrecorrente que porventura também pode gerar um aquecimento, né? Então são aqueles pontos mais críticos, né? De um quadro elétrico ali, né? E o termômetro ajuda a ver esse monitoramento que a gente chama de pontos quentes, né? Então vamos ver aí o uso do termômetro digital aí.
Outra ferramenta bastante utilizada na área de refrigeração e climatização é o termômetro infravermelho. Essa ferramenta é utilizada para verificar a temperatura de superfície através de um raio laser. E lembrando também, né, pessoal, na área da refrigeração, a gente utiliza também nos pontos de interesse, principalmente para verificar os pontos após e depois, por exemplo, os trocadores de calor, né, evaporador e condensador, e também fazer comparação para determinar superaquecimento e de subresfriamento do fluido, né. Após o evaporador, né, para o superaquecimento, e após o condensador para determinação do subresfriamento. Bom, já a termografia, né, ela vai gerar a imagem, ou seja, vai ser uma coisa mais pontual, ela vai gerar um campo ali de temperaturas, né? Então, ela gera ali um campo, né? Então, ela pega toda a distribuição de temperatura numa superfície ali onde a câmera está focando. Ou seja, ela vai fazer aquela graduação, né, conforme as cores, né? Então, a gente chama de cor mais fria, quer dizer que são uma temperatura mais baixa. Já as cores mais vivas, então ali mais vermelho, ali próximo amarelo até o vermelho, a gente chama de uma temperatura mais alta. Então faz essa graduação aí de cores, né? Aí tem essa diferença, como a gente está vendo aí, por exemplo, está apontando ali para a subestação, de fato ali onde tem a fiação dos isolamentos, onde vai estar mais alto, né? Tem circulação de corrente e tensão, lógico que vai ser mais alto, né? As estações ali tá imerso em óleo, principalmente se for transformador, está imerso em óleo. Aí tem que ter aquela temperatura de fato mais arrefecida aí. E com isso também a gente pode detectar os pontos quentes da mesma forma, né? A gente pode verificar oxidação, corrosão, insuficiência de contato, né? Mau dimensionamento. Mesmo vale também para o sistema de refrigeração. A gente pode olhar também, principalmente os trocadores de calor, né? Verificar ali, dar uma desmontada no evaporador e ver se está boa distribuição de temperatura ali no evaporador. Dá para ter uma boa leitura, tanto na evaporadora quanto no condensador. Também no compressor, né? Verificar também se ele está trabalhando na temperatura correta, não só a pressão, mas também na temperatura correta. Bom, então, pessoal, para fazer os procedimentos de verificação e manutenção elétrica, a gente tem que fazer, né, conforme a periodicidade, né? Principalmente, né, para garantir ali o sistema funcionando a contento e evitar principalmente as sobrecargas de tensão e de corrente, né? E também não só para as de alta, para baixa também, que se as altas também é ruim, a sub também, né? Dá mau funcionamento para o sistema. Então, para uma ação de prevenção, verificar então, né, esses pontos. Então, inspecionar visualmente a instalação elétrica, né? Então, verificar a presença de poeira, sujeira, insetos, oxidações, sinais de aquecimento, ruídos estranhos ou ainda outras anomalias visíveis no sistema. Então é uma coisa até dá até vontade de trabalhar quando você vê isso, né, pessoal? O pessoal que é zeloso, né? Você vê até um ambiente que era para ter tudo sujo, uma bagunça. Você vê o quadro elétrico impecável, uma beleza. Você vê que isso ajuda, né, pessoal? Mesmo você vai fazer a manutenção no local, uma sujeira, uma bagunça. A primeira coisa que tem que fazer é limpar, porque não dá para você fazer nada sem, né? Como é que você vai fazer uma inspeção visual e tudo sujo? Dá tudo a mesma coisa? É sujeira, é bicho morto, poeira. Você fala, gente do céu, como é que a gente vai fazer alguma coisa aí? Tem que limpar tudo, é o tempo que você já gasta mais, né? Outra coisa que você vai ver também, é o estado de conservação e fixação dos eletrodutos, né, nos painéis, verificar se está tudo intacto, né? Se eles de fato estão fazendo a sua função primária, que é proteger os cabos, né? Verificar se as partes vivas, né, com cargas permanecem fora do alcance, então se não tem fio que está desencapado, se os conectores ali, os contatos, né, de fio ali com barramento ali, ou está está não está nu, né, não está ali exposto.
se estiver lidando com barramento, se o barramento, por exemplo, estiver exposto, você utilizar aquelas placas de acrílico, né? Se utilizar as placas de acrílico para evitar um esbarro ali acidental, seja a própria pessoa ou você ali com uma ferramenta, né? Geralmente também tem aquela proteção do barramento que é uma borracha, né? Como se fosse uma faixa ali, né? Só que ela só não protege as pontas, né? Que está parafusado, você precisa utilizar para fazer mudanças, aí não tem jeito de você colocar a proteção ali. Então, verificar se essas partes permanecem fora do alcance. Verifica também as condições de conservação do dispositivo de proteção e dos cabos, né? Se o disjuntor está tudo certo, né? Se a chave está bem ok, né? Os cabos estão intactos, eles não estão com aqueles pontos quentes, né? Os pontos quentes geralmente ali gera sobretensão e sobrecorrente, também gera aquele desgaste, vira como se fosse uma eletroerosão. Isso aí quando estivesse corroído ali, quando estivesse soldado, né? Você retira ali, na verdade é uma solda ao contrário, quando estivesse retirando o material, né? Analisar a conservação dos condutores das ligações, verificar se as entradas e saídas do cabo estão fechadas, para justamente não permitir a entrada de pequenos animais, então pequenos roedores ali já é suficiente para gerar um curto-circuito e até princípio de incêndio, né? Então, um simples roedor ali já é o suficiente para gerar problemas graves. Inspecionar através do aparelho termográfico, seja o infravermelho ou a câmera mesmo, temperatura de funcionamento dos componentes, principalmente verificar se as temperaturas de operação estão tudo certo, achar os pontos quentes, né, pontos que estão com anomalia, né, e proceder à desenergização da instalação, né, se for necessário, aí, se for o caso necessário para ser realizado. Bom, e a verificação dos condutores, né, pessoal, é, verificar principalmente com relação ao seu dimensionamento, né, se eles foram subdimensionados, ou seja, dimensionados abaixo da sua capacidade ali do que foi projetado, ele vai então já trabalhar sobrecarregado, então já vai trabalhar com uma temperatura maior. Então você vai estar sujeito ali a superaquecer e os elementos conectados a ele também vão ter sobrecorrente que podem gerar ali um princípio de incêndio, né? E também, claro, né, com o calor, o isolamento também fica comprometido, aí passa para os outros, gera curto e princípio mesmo de incêndio. Bom, então se você não dimensionou corretamente, tem que ser sempre verificada essa questão da temperatura elevada. Aí outra coisa também, pessoal, que gera isso é não só o subdimensionamento, mas a folga, né? Então, por exemplo, aquele mau contato, aquela folga, tá vendo aí? Não tem aí o que vai fazer? Gera aquela corrente que vira como se fosse uma eletroerosão. Então acaba que desgasta, né? Isso então gera aquelas, como se fosse aqueles pequenos raios que acaba gerando um superaquecimento e até uma corrosão do sistema, daquela ponta ali do cabo. Você vê que quando você dá uma olhada ali, faz uma inspeção visual, além de estar com a coloração um pouco mais escura, né? Porque meio pretejado ali de queimado, ainda dá aquele aspecto de que foi corroído, né? Parece que foi alguém ali, ficou martelando, retirando ali, né? Tirando os cavacos. E é a folga nessas conexões. O que eu acabei de falar também, a questão do mau dimensionamento. Então, você não calculou as correntes de projeto correto, não inseriu ali um fator de segurança, né? Pode estar sujeito a isso. O que acontece muito também nessa questão do mau dimensionamento, pessoal, é mais uma vez a questão da economia. Ah, não, a bitola de 16 milímetros quadrados estava muito cara. Botei uma de 10 milímetros quadrados. Bom, beleza. Aí você vai estar sujeito a só superaquecer o seu sistema ali e perder um quadro ali com componentes bem caros, né, como um disjuntor, até um inversor de frequência por bobeira. Então, né, faz o dimensionamento ali mesmo, você paga um pouco a mais no cabo, mas é bom ter essa margem de segurança. Rede de distribuição de energia em desequilíbrio, foi o que eu falei anteriormente, né? Então, tanto a tensão, as tensões fora ali, muito divergente uma da outra ali entre as fases, a gente fala que é o desequilíbrio das fases, eu preciso equilibrar, né?
Porque se as tensões são muito discrepantes, por consequências correntes também o são. O que eu tenho que fazer? É equilibrar essas cargas para não ter problema, né? Um desequilíbrio ali, né? E também gerar problema nas três fases, principalmente. A gente também pode ter possíveis avarias no enrolamento do motor e também fazer as emendas de cabo incorreta, né? Uma coisa que é comum a gente fazer uma emenda mal feita, uma emenda mal feita também gera pontos quentes e também pode gerar princípio de incêndio. Então tem até ali tutoriais ou até regras para você fazer um bom. Então pegar ali dois fios, fazer um enrolamento muito bem feito, enrolar ele assim, passar uma fita isolante para evitar justamente ali pontos quentes, evitar aqueles chifres, né, aquelas pontinhas que a gente tem ali, porque ali gera ponto quente, né? Pode gerar também ponto quente, derreter o isolante também, virar um incêndio, virar um princípio de incêndio. Então, tudo isso tem que tomar o devido cuidado. E justamente, né, utilizar os instrumentos, né, de medição, como o alicate amperímetro, multímetro, né, para fazer a temperatura, para verificar se está tudo, né, dentro do projetado, né, para verificar se está tudo certo. E a verificação difusível, pessoal, é dispositivo com a função de proteger, né, contra os curtos-circuitos em sistemas elétricos. Então, por exemplo, para a inspeção dos fusíveis, a gente recomenda a utilização do aparelho termográfico, né, ou outro instrumento de medição de temperatura, ou simples termômetro infravermelho, né, para concordância entre os valores térmicos aprontados e a indicação de temperatura. Principalmente verificar ali, né, se tem aqui esse aperto, né, por exemplo, essas braçadeiras aqui, né, se está na pressão correta, para justamente segurar bem, porque se tiver frouxo também, aí o fusível não consegue fazer sua função primária, que é a proteção, né, ele mesmo ser seu, como diz ali, o componente de sacrifício do sistema, então ele via se romper, já que não está ali que fala, esse encaixe que está frouxo, isso aqui precisa também olhar com essa conexão aqui, os encaixes, né? Você tem que estar muito bem firme. E da câmera termográfica, pessoal, tem até já para celular, ó. Tem um celular da Caterpillar, se eu não me engano, o celular da Caterpillar, ela vem com a câmera termográfica. E uma fabricante que faz câmera termográfica é a FLIR. Ela vende, ó, por exemplo, esse dispositivo. Ó. Você pode colocar no celular. Tá vendo? Você coloca no celular, ele vira uma câmera termográfica. Tá vendo? 2.800, ó. Então você consegue. O celular da. Vou ver aqui o smartphone da Caterpillar. Acho que ele vai ter a. Vou ver se é isso. Não, ele vai. Só ver se. Ver se ele tem aqui o. Ó, tá vendo? Ver se ele tem a câmera. Deixa eu ver aqui. Câmera infravermelho. Celular Caterpillar. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem essa câmera junto. Então acho que é em torno aí dos 7.000 ali. É o S62 da Caterpillar. Bom, pessoal, eu vou deixar para. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu vou deixar para a próxima aula aí. Vai ficar um pouquinho mais leve. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Questionamentos? Não, professor.
Tudo certo? Bom, pessoal, por hoje. Se tiver, então, alguma dúvida, questionamento, é só procurar. Eu sei que está prolongada aí essa UC, pessoal, deve estar meio já desinteressante aí, né? Mas calma aí que depois a gente vai para a parte divertida, a gente vai para a termodinâmica e mecânica dos fluidos aí. Aí ficou com uma coisa mais. Aqui é só para a gente ter a noção da parte elétrica, porque os acionamentos dos sistemas aí, né? Vão desde os sistemas mais simples pelos sistemas maiores, mais robustos, é por acionamento elétrico. Então, a gente tem que ter aquela mínima noção, né? Aqui, como eu falei, até lá no início da UC, aqui ninguém vai ser um eletrotécnico aqui, é só para a gente ter uma noção mesmo de fazer pequenas intervenções e entender como funciona, né? Então, fazer uma leitura mesmo aí de acionamento elétrico. Bom, pessoal, então é isso aí. Vou desejar a vocês, então, uma boa noite, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.